E aí, galera, boa noite. Tudo bem? Vamos lá, né? Vamos ver quem que tá aí pra gente poder começar. Todo mundo chegando. Oi! Tudo bem, amores? Então, vamos lá. Essa live é pra gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Salve, Vinícius! Ai, gente, vocês não perdem uma. Quero ver os coraçõezinhos subindo, tá? Olha só. A turma da primeira série, né? Não me mandou pergunta, tá? Tá de cabeça pra baixo? Aí. Agora tá certinho, né? Melhorou aí, galera? E aí? Ah, eu tava com. Tava com o celular deitado, vocês nem me avisaram, né? Deixa vocês comigo. Hã. Ah, Vinícius, pode parar. Então vamos lá. Nós temos hoje três turmas, né? Seis, na verdade. Mas todo mundo está convidado a ouvir e relembrar, ou então, né? Aprender. O intuito da live é criar mais um canal entre a gente, né? E ver aí como é que anda a aprendizagem e como que vocês estão assimilando aí os conteúdos em sala de aula. Como eu disse para vocês, essa live, o intuito não é substituir a sala de aula, né, gente? Em momento nenhum, tá? Mas, pensando aí que vocês são da era tecnológica, e eu adoro, né, gente? Não tem problema nenhum com esse negócio de aparecer. Eu resolvi fazer a live, tá? Então vamos aproveitar os 20 minutos iniciais aí da turma da primeira série, que a matéria é cartografia, tá? E essa matéria é uma matéria bastante visual, né? Mas algumas coisas dá pra gente ir trabalhando aqui, assim, né? Conversando, dialogando sobre o assunto, tá? Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. O que é importante na cartografia, né? Para vocês, para quem vai fazer o Enem e para quem tá na primeira série, quem tá na primeira série comigo nas duas escolas, enfim. É importante vocês lembrarem que nós temos vários tipos de mapa, né? E que cada mapa tem a sua funcionalidade, tá? Esses mapas, eles vão ser usados de acordo com a finalidade e a necessidade do cartógrafo e da pessoa que está precisando dele, né? Então, passei para vocês os tipos de mapas, os mapas temáticos, as cartas topográficas, a questão da elaboração das cartas topográficas pelas curvas de nível, né? E usar a curva de nível como instrumento de orientação, de para que você consiga. Oi, Fernanda, vou ficar famosa? Quem sabe, né? E aí, para que vocês consigam usar. Ah, que lindeza, Maria Paula! Vocês estão vendo juntos? Onde vocês estão? E aí, para que vocês possam utilizar a curva de nível e entender o mapa, tá? Então vamos pensar o seguinte: o que é a curva de nível? Oi, Bia, te amo, lindeza! Arrasando no canal da tia. Galera, beijo pra todo mundo, tá? Se eu ficar aqui só mandando beijo pra todo mundo, eu não explico o que eu me propus a fazer aqui, tá? Amo todos vocês. Depois eu dou uns 10 minutinhos no final, 5, pra gente poder conversar frivolidades, tá? Mas agora a gente precisa se organizar, senão as turmas saem prejudicadas, tá bom? Então vamos lá. É, as curvas de nível, então, são o quê? São isolinhas, né? Ou isoípsas. São linhas
que unem pontos de mesma altitude. E aí o que eu passei para vocês em sala de aula, né, é que essas curvas identificam no mapa que se chama carta topográfica, né, como nós já vimos, elas identificam no mapa os tipos de relevo. Então, esse relevo ele vai ser mais plano à medida que a distância entre as linhas, que são paralelas entre si, for maior. Significa que o relevo está variando menos ao longo daquele espaço, tá? Quanto mais próximas as linhas forem umas das outras, mais inclinado, mais íngreme é o relevo. O relevo plano não significa necessariamente que ele é baixo, né? Significa que ele é mais aplanado, ok? Então, as curvas de nível são muito importantes. Outra dica que eu dei para vocês para estudar para a prova, para o Enem, que é importante saber. Sempre que aparecer uma linha, né, fora da sequência paralela das curvas de nível, provavelmente é água, ou seja, rio, né? É uma bacia hidrográfica. E aí tem que prestar atenção, porque normalmente essas linhas, tá? Elas estão fora da sequência das curvas de nível. Então, isso é da carta topográfica, tá? Agora, a questão das projeções, ok? Ô, Maria Paula, é projeção geográfica, né? As projeções, vamos lá. Nós temos vários tipos de projeções, mas nós temos três principais, certo? Em que nós utilizamos as figuras geométricas, né? Para elaborar um mapa mundi ou uma parte dele, tá? Então, nós temos o cone, o cilindro e a projeção plana, que é uma projeção que tem, né, que tangencia a região para que o mapa seja elaborado. Bom, vamos por partes. Então, a projeção cônica é aquela projeção, deixa eu ver se tem uma folha aqui branca para eu mostrar para vocês. Tem. A projeção cônica, ó, ela vai fazer esse formato, certo? E aí imagina que a minha mão é o planeta, à medida que eu entro aqui, eu fiz isso em sala de aula para todos vocês. À medida que você abre a parte abaixo do Equador, ou acima, né, pela latitude, acima do Equador em direção ao sul, ou se você fizer a mesma figura, né, peraí, tá, gente? Tem que fazer o cone direitinho aqui. Mesma figura e representar assim ou assim, a parte para onde a boca da figura está aberta é que vai ter menos distorção, vamos dizer assim, né? Que vai ter melhor representatividade no mapa. Então, essa é a cônica. O cilindro, olha só, é uma figura assim, né? Cilindro, tá? Então, ela vai representar o planeta inteiro, tá? Então, o cilindro tá aqui. A hora que eu abrir, eu vou ter o mapa mundi todo. Só que nessa projeção cilíndrica, nós temos dois tipos, né? Dois tipos. Por quê? Nós temos a de Mercator e nós temos a de Peters. Gente, só Todo mundo tá me vendo? Ah, tá. O problema era com você, né? Beleza. Então, voltando no cilindro. O cilindro, ele vai representar o planeta inteiro. Só que nós temos dois cartógrafos famosos que utilizaram o cilindro, né, para poder representar o planeta, o Mercator e o Peters. Eu sempre digo que o Mercator é o mapa que está na nossa cabeça, né? Porque a gente estudou a vida inteira com ele como base,
ele foi elaborado na época da colonização, tá? Ai, Ailton é ótimo. Ele foi elaborado na época da colonização. E qual era o intuito? O que que eu queria que vocês soubessem, o que que eu quero que vocês se lembrem? O Mercator elaborou um mapa para privilegiar o hemisfério norte. Quem eram as potências na época da colonização? A Europa, Portugal, Espanha, né, Inglaterra, Alemanha, todo mundo chegando em terras novas e tal. Então esse mapa, voltando, gente, ó, projeção cilíndrica, Mercator. Esse mapa vai ser chamado de eurocêntrico, ok? Por que eurocêntrico? A própria palavra te diz, né, gente? Europa no centro, beleza? Aí, muitos anos depois, né? Esse mapa do Mercator foi elaborado em 1569. O Peters, que é um outro cartógrafo já do século XX, falou assim, não, a gente tem que entender que pode representar, ei cunhadinha, que pode representar o planeta da forma que a gente quiser, desde que tenha uma regra pré-estabelecida para a elaboração desse mapa, né? E aí, o Peters elaborou uma projeção em que ele privilegiou a área dos continentes ao invés da forma, tá? Eu dei essa aula hoje de manhã em várias turmas do Frei Seráfico, da Fundação, né? Revendo isso, então é só para relembrar mesmo, tá? Essa projeção de Peters, ela é chamada de terceiro mundista. Por quê? Porque ela vai dar ênfase ao tamanho dos continentes. E os continentes colonizados são muito maiores do que os continentes colonizadores, né? E, na verdade, nem todos, né? A Ásia é grande e tal, mas também foi colonizada. Mas a Europa é muito pequena, né? E aparece muito maior do que realmente é. Então, o Gutinho está perguntando aqui qual é conforme e qual é equidistante. Na verdade, Gutinho, a conforme é a de Mercator. A de Peters é equivalente. E a equidistante é a que eu vou explicar agora, tá? O que é a equidistante? É a projeção tangencial. Então, você pega o planeta, põe uma folhinha aqui, tangencia o ponto central que você quer que represente. E por que ela é chamada de equidistante? Porque as linhas, né, que vão fazer o contorno e de fora para dentro tem a mesma distância entre si, então a deformação de todas as áreas será igual. Não quer dizer que não vai deformar, quer dizer que não vai dar ênfase, destaque. Tanto que essa projeção é utilizada para quê? Para representar o símbolo da ONU. E essa projeção eu mostrei para os meninos hoje na sala. Caiu no Enem de 2016 exatamente assim, perguntando qual era a projeção. Então tinha que ter a folha, né? O plano tangenciado no globo para que você identificasse qual é a projeção do símbolo da ONU, tá? Essas projeções são todas muito importantes, mas cada uma com a sua finalidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação às projeções é o quê? Não existe certo e errado, existe ponto de vista. Se o Mercator foi pago ou foi convidado, né, para elaborar um mapa pelos países europeus, ele vai dar ênfase aos países europeus. O Peters pegou um mapa pronto e fez uma reanálise. Então, o que a gente tem que lembrar? Que Mercator centraliza a Europa, o Peters dá a devida importância à área dos continentes, a tangencial, plano ou azimutal, que é a mesma projeção, ela tem como função dar destaque a um ponto do planeta e não vai representar todo o restante, sim o que está mais próximo no entorno, tá? Tô amando os coraçõezinhos, gente. Tô me sentindo a própria digital influencer. Adorando esse negócio de internet, tá? E voltando aqui pra gente fechar o assunto
da parte da cartografia, que é mais importante nesse momento, eu quero que vocês se lembrem dos tipos de mapa, qualitativo, quantitativo. Eu quero que vocês se lembrem da análise que a gente fez no roteiro de estudos, nos exercícios das cartas topográficas, tá? E de como analisar onde que é mais plano, onde que é mais íngreme, onde que é melhor para instalar, onde que é melhor para instalar a antena de transmissão, onde é melhor para instalar, colocar plantio, né? Indústria, essas coisas que a gente precisa lembrar, tá? E primeira série e terceiro ano, essa parte de cartografia, ela sempre aparece no Enem. Por que que ela aparece? Porque ela é direta, tá? A questão é assim, qual é a projeção? Par, né? Qual é o tipo de mapa que usa curva de nível? Tal, tá? Então, esse é o recadinho que eu queria dar para os meninos da primeira série que vão fazer prova segunda-feira, terça-feira, desculpa. Se tiverem mais alguma dúvida, tá? A gente manda para mim aí no final de semana, a gente tenta resolver para vocês, mas no mais a matéria é essa, não tem muito segredo não, né? Nós resolvemos aí vários exercícios sobre projeções, pode vir de várias formas, mas o meu intuito também não é que vocês não consigam fazer, né? Ailton, lindeza, que responsabilidade falar de cartografia com você assistindo, meu amor. Gente, professor de geografia, Ailton tá me assistindo. Olha eu, como é que eu tô importante. Ah, tô me achando mesmo. Tá? Beijo, lindeza, te amo. Ok? Agora, galera, chama o povo aí do segundo ano, tá? Obrigada, Juan. Um beijo pro povo do primeiro ano, da primeira série aí. É porque na Fundação Bradesco chama primeira série, no CF chama primeiro ano. Aí vira essa bagunça, né, gente? Então, todo mundo aí, tá? Um beijo para os meninos que estavam assistindo aí, né? Sobre a matéria de cartografia, tá? Ah, Fernanda, pode vender as provas antigas, bobo. Sabe por quê? Porque eu sou chique. Eu faço prova nova todo ano, entendeu? Porque eu sou assim, global. Vamos lá, galera. Segunda série. As perguntinhas foram bem grandes, né? Vão combinar que a Maria Clara, né, Maria Clara, resolveu que eu ia, assim, dar a aula toda de novo aqui na live. Vamos combinar que não dá, né? Agora é o segundo, vamos lá. Nota o caboclo até seca. Gente, meu irmão tá de férias lá em Jurerê assistindo. Olha que chiquérrimo. Te amo, Joãozinho. Beijo pra você e pra minha cunhada linda, Elaine. Esse povo rico, eu que trabalhando. Beijo. Maria Clara mandou uma perguntinha simples assim. Quais são as doutrinas do capitalismo, né? E as suas principais características? Ah, Maria Clara, acordem. Vamos lá. Vou passar rapidinho, tá? Tainá também mandou a pergunta. E aí a Tainá quer saber uma diferença dentro do capitalismo financeiro. Como a Maria Clara mandou a pergunta, pedindo todos, né? Vamos passar por todos aí. Vai olhando no seu mapa mental, vai olhando no seu resumo aí para ver se tá faltando alguma informação que eu vou dar aqui agora, beleza? Então vamos lá. Primeiro, nós vimos em sala de aula 3 etapas e 5 doutrinas, certo? Eu falei isso com vocês em sala, na segunda série B e na segunda série A. Ó. Que isso na minha cara? Como assim? Meu óculos, João. Tá dando sombra? Vamos lá. 3 etapas: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Existe a 4ª etapa do capitalismo, que é o informacional. Ei, meu irmãozinho. Ah, tá. Vou chegar pra cá. Melhorou?
A sombra, Vinícius? Fala pra mim. Ana Clara! Meu irmãozinho Teófilo tá aí também, gente, que lindeza. Não melhorou a sombra? Ah, é o óculos. Ah, João, vá. Presta atenção. Então vamos lá. 3 etapas: capitalismo comercial, industrial e financeiro. Existe o informacional, mas a gente ainda não viu, tá? Beijo, te amo, Juninho. E existe, dentro do capitalismo informacional, uma variação do neoliberalismo que a gente também vai ver depois. Mas vamos lá. O capitalismo comercial, ele é o capitalismo que tinha o mercantilismo como doutrina. Lembrou aí? E, basicamente, o que o mercantilismo pregava, né? Que pregava não, né? Na verdade, durante o mercantilismo, que é a doutrina do capitalismo comercial, os estados eram absolutistas, né? O rei dominava tudo. A riqueza era medida pelo acúmulo de metais preciosos que eram retirados das colônias. Então, era a época das grandes navegações, da colonização. O trabalho nas colônias era escravo. A balança comercial era sempre favorável, porque a metrópole era dona da colônia, então acabava que ia tudo para ela, né? E aí chega num determinado momento, eu disse para vocês que qual é a grande característica aí do capitalismo, né? Ele se adapta muito fácil. Se adapta às necessidades da população, do povo daquele momento. Então, o capitalismo vai passar por uma grande transformação. Deixa eu virar aqui um pouquinho para ver se a sombra diminui. Acho que assim melhora, né? Eu fico mais clara, não fico? Oi, Zanete, é muito amor, né? Nossa Senhora. Beijo, Jesus amado. Também te amo, Zanete. Te amo, tá? Você me atenta muito, mas eu te amo. Ó, então, quando a Inglaterra realiza. Ai, gente, minha esposa tá assistindo e não ganhou um beijo. Te amo, minha linda. Obrigada por tudo. Pra você, tá? Melhor, mais linda audiência. Então, quando a Inglaterra. Ah, Japa, vou ficar a live inteira mandando beijo pra você. Dei 10 salve, te amo também. Tá? Muito. Então vamos lá. Olha só. Quando a Inglaterra, então, organiza a questão da Revolução Industrial, né? Porque a Inglaterra organiza isso, né? Na verdade, ela cria condições. Ela começa a organizar a questão da abolição da escravidão, porque ela precisava de trabalho assalariado para ter consumo daquela que ela estava produzindo, daquilo que ela estava produzindo, tá? E a primeira revolução industrial dá uma reviravolta na economia do mundo. Então, o capitalismo, ele se modifica. Então, os estados nacionais absolutistas começam a acabar, né? As democracias começam a se instaurar na Europa. Lembrem-se que essas fases que nós estamos falando, século XVI, XVII, XVIII, até o início do século XIX, né? Início, segunda metade do século XIX, isso vai acontecer na Europa. Depois, a questão vai ser repassada aí para as colônias, beleza? Então, vamos lá. Primeira etapa, comercial, mercantilismo. Aí a gente entra, então, na segunda etapa, a partir de 1750, no capitalismo industrial, tá? O capitalismo industrial, ele vai ter a doutrina do liberalismo como base. E aí, para vocês entenderem basicamente assim como que funciona isso, né? O capitalismo industrial com a doutrina liberalista, o Estado que antes era autoritário, monárquico, que dominava tudo,
ele vai liberar tudo, né? E aí existe a questão da mão invisível do mercado, né? E aí as indústrias vão produzir o quanto quiserem, para quem quiser, e é uma reorganização da economia, tá? Só que esse capitalismo industrial, ele também começa a ter uma reorganização. E aí, antes de qualquer coisa, né, antes de ter uma crise, antes que as coisas piorassem, o que vai acontecer? O capitalismo industrial começa a mudar de característica. Essa mudança de característica vai nos levar ao capitalismo financeiro. Só que o capitalismo financeiro, né, ele vai passar por essa transição e aí deixa de ser estritamente industrial e passa a ser financeiro, industrial, depois passa a ser financeiro. Então passamos para a terceira etapa, ok? A terceira etapa é o capitalismo financeiro, que começa com a etapa, com a doutrina do liberalismo, né? Só que adaptada a um novo mundo. Que mundo, né? O mundo dos bancos, dos investimentos, das bolsas de valores. As empresas abrem o capital, vão colocar as suas ações à venda nas bolsas de valores. E aí o capitalismo financeiro vai se consolidando. O que vocês precisam lembrar do capitalismo financeiro? Primeiro, que ele passou por grandes modificações, porque ele durou um tempo grande, né, de 1850 a 1970, quando começa a terceira revolução industrial. E vocês também precisam lembrar que no capitalismo financeiro a gente teve o início, né, da formação das grandes aglomerações, tá, de indústrias. E aí a gente vai ter o cartel, o trust, o holding, o conglomerado. Esses conceitos todos eu já passei para vocês. Só para lembrar, né? O que é o cartel? É quando empresas do mesmo ramo se associam para controlar o preço e eliminar a concorrência. Na verdade, gente, o cartel é o que eu disse em sala. Ele é muito difícil de ser detectado porque não tem nada escrito, né, que as empresas fizeram esse acordo. Esse acordo é feito entre elas. Por exemplo, já entrando na matéria da terceira série, né? As 7 irmãs do petróleo formam um grande cartel, poderosíssimo, né? Que são as maiores empresas produtoras de petróleo no mundo. E mesmo assim ninguém consegue combatê-las, né? Elas continuam praticando isso. A criação de uma outra organização, que é a OPEP, para tentar combater isso aí, veio, mas a briga é muito grande, porque o mercado é muito poderoso. Então o cartel, na verdade, ele existe, mas ele é muito difícil de ser combatido, tá? Por que muda de fase e não de doutrina, Giovana? Porque o capitalismo industrial, ele considera que o país é desenvolvido quanto mais ele produz. Quando os bancos começam a ter domínio sobre o mercado, a riqueza e o desenvolvimento do país passa a ser medido pelo quanto ele investe e recebe de investimento. E aí o capitalismo vira de etapa, mas continua com a doutrina liberal, com o mercado livre, com as empresas produzindo, as pessoas comprando e o Estado não intervindo na economia em relação a isso, tá? Por isso que muda de fase e não muda de doutrina. A doutrina, ela se adapta ao novo capitalismo, que é o financeiro, tá? Aí dentro desse capitalismo financeiro não vai mudar de etapa e vai mudar de doutrina. O capitalismo industrial não tem o keynesianismo? Não. Porque a primeira grande crise vai acontecer em 29. E aí é uma crise dentro do capitalismo financeiro. E aí é que entra o keynesianismo. O keynesianismo, a ideia da doutrina keynesianista, né? É como se. Deixa eu só terminar aqui, tá, Ana? Olha só.
o keynesianismo, ele é uma doutrina de socorro. Ele não é uma doutrina de para ser seguida para sempre, tá? Ele é uma doutrina de socorro. Como assim? O Keynes fala assim, olha, essa não intervenção do Estado na economia, ela é prejudicial e ela acabou concretizando, né, a crise de 29, o excesso de produção, porque não houve controle em relação a essa produção, tá? O Keynes fala assim, nesta época, quando o Estado está frágil, as pessoas estão desempregadas, a economia está parada, o Estado, né, precisa intervir e gerar emprego. E qual é a melhor maneira do Estado intervir e gerar emprego? Com obras públicas, porque são obras que não duram a vida inteira, né? Não dura a vida inteira, mas demora um tempo suficiente para a economia se reorganizar, tá? Então, por isso a entrada do keynesianismo. Aí fica um tempo no keynesianismo, né? E depois o liberalismo se organiza. Então, vamos lá. Se é bom ou não para o Estado intervir na economia, depende. Hoje em dia, não há uma intervenção do jeito que eram as monarquias e os estados absolutistas. Mas o Estado precisa controlar a economia. Então, ele precisa tentar incentivar investidores, ele precisa tentar manter a moeda valorizada ou desvalorizada de acordo com o interesse do país, tá? E aí, se é bom ou ruim, vai depender da situação do momento e do que aquele governo realmente está querendo para aquele país. Mas normalmente os estados intervêm muito pouco. Por quê? O neoliberalismo, que é a doutrina que vai aparecer aí depois do keynesianismo, é uma adaptação do liberalismo, ele fala assim, olha, cabe ao Estado o bem-estar social. Ou seja, o Estado precisa privatizar as empresas, porque ele não deve ser empresário, tá? Não é hora dele ser empresário. Ele precisa se dedicar ao bem-estar da população, controlando os juros e controlando impostos, entrada de dinheiro e tal. Esse é o neoliberalismo, que é o que a gente vive hoje. Acontece, eu vi uma reportagem uma vez falando uma coisa muito bacana da Suíça, que é assim, países como a Suíça, a Suécia, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, eles conseguiram é, eles conseguiram o estado de bem-estar social com o neoliberalismo. Os países mais pobres implementaram o neoliberalismo, privatizaram as empresas, mas não conseguiram o estado de bem-estar social. Esse é o caso do Brasil, tá? E aí, eu tô vendo a bolinha da lâmpada aqui, gente, no meu olho, tá me incomodando. Vou baixar um pouquinho, tá? Ok? A privatização dos estados, Mari, desculpa, a privatização das empresas é no capitalismo financeiro, no capitalismo financeiro, mas já no final, né? Que é na época neoliberal, quando o neoliberalismo entra aí como doutrina oficial do capitalismo financeiro. Ok? Sempre que aparecer bem-estar social, você pode automaticamente relacionar o neoliberalismo, não tem nada de automático. Você tem que ler o enunciado, mas eu não misturei, não, para vocês não se confundirem. O bem-estar social que deveria existir é sim uma característica do neoliberalismo, né? No liberalismo, quando estava na época do liberalismo, a ideia é que o Estado fosse que o Estado gerenciasse, né, tivesse empresas e setores estratégicos para manter o controle da economia de alguma forma, principalmente petróleo, minério, né? E que a parte social fosse gerada aí por empresas privadas com a supervisão do Estado, tá? Mas isso também acontece no neoliberalismo. Então pense no bem-estar social, tipo assim, olha, neoliberalismo, intervenção do Estado nos juros e na questão financeira, né? Na questão dos impostos, controle de investimento, entrada e saída de moeda, mas também privatizações, tá? É uma característica, é o Estado deixar de ser empresário
e passar, teoricamente, a se preocupar mais aí com a população. Deveria ser, né, gente? Adoraria que fosse assim, que estivéssemos nessa fase, né? Mas, tá? E aí a gente encerra, então, a questão das etapas. A pergunta da Tainá eu já respondi, que é a questão do capitalismo financeiro liberal e do capitalismo financeiro keynesianista, né? Só saber a diferença aí entre as duas doutrinas, tá? E que a crise de 29 ela vai acontecer no capitalismo financeiro, já estamos na época do capitalismo financeiro, e a crise de 29, na verdade, qual é a influência dela? Ela vai dar uma forçada nos governos a fazer, a assumir a doutrina keynesiana por um tempo, né, keynesianista, e depois a pensar e a rearticular o neoliberalismo. Gente, o capitalismo é tão sagaz. E aí, quando eu falo do capitalismo, eu estou falando de todos nós, enquanto consumidores, enquanto, né, porque nós todos vivemos no capitalismo e essa é a nossa realidade, é, que ele vai se adaptando às necessidades da população. Então, o próprio neoliberalismo, isso vocês vão ver comigo nas próximas aulas depois da prova, o próprio neoliberalismo vai se reinventar depois que os Estados Unidos entram em crise em 2008, tá? Então, essa questão do capitalismo é muito legal pensar essas coisas, porque ele vai se organizando aí para se adaptar às necessidades da população naquele momento, ok? Então, em relação às etapas do capitalismo e a matéria da prova que vocês vão fazer aí, é isso. Beijo no coração do segundo ano. Pode continuar aí ouvindo, lindo, dando ibope para a minha live, mas agora eu vou atender a galera da terceira série, tá? Como assim? Então, como que faz? Eu preciso que vocês me orientem aí como que faz para salvar a live no Instagram, porque eu não sei não. Eu tô olhando aqui, ó, tô achando nada aqui para salvar não. Tá? Me ajuda aí, manda aí como que faz para salvar, que eu salvo para vocês e deixo aí por 24 horas, beleza? Então vamos lá. Aí a hora que eu clicar para encerrar, de salvar ou não, beleza. Então tá. E aí os meninos falaram para eu deixar no destaque, né? Que aí depois eu posso repostar. É isso? Fica salva? Vai falando aí. Beleza. Obrigada, então. A hora que eu encerrar, aí aparece a opção. Tá, então vamos lá, terceira série. Tenho várias perguntas aqui, né? Alice. Obrigada, Samires. A Alice e a Beatriz Lara mandaram para mim duas perguntinhas que é a matéria inteira, tá? Vocês duas também estão bem assim, né? Querendo arrebentar comigo. Mas vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, acho que. Né, Alice? Quer pegar esses 20 minutos que faltam aí para dar um resumo geral, né? Tá. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, eu acho que a grande questão aqui do petróleo a Alice me perguntou sobre a importância geopolítica do petróleo, né? E a importância geopolítica do petróleo é gigante, a gente já discutiu isso, mas vamos pensar o seguinte, por que o petróleo é tão importante, né? Porque, não só porque ele é combustível fóssil, mas também porque ele é a matéria-prima de vários componentes, vários produtos que a gente usa hoje, principalmente o plástico, né? Então, o petróleo, ele é matéria-prima e ele é um óleo do qual se extrai muita coisa. Então, ele gera muito lucro, ele gera muita renda, né? E o que a gente estudou em sala é que o petróleo, ele foi descoberto, e à medida que ele foi descoberto, também foi sendo descoberta para que ele serve, né? Para que a gente pode usar o petróleo, para que a gente pode
controlar a produção do petróleo e, inicialmente, assim como a Revolução Industrial, né, a descoberta do petróleo fez com que os países se reorganizassem, tá? Mas antes que os países se organizassem, as empresas se organizaram. E aí surgiram, né, grandes empresas de grandes empresários dos Estados Unidos, da Inglaterra e tal, que já eram empresários, mas que resolveram então investir no ramo do petróleo. E aí surge então um grupo de sete grandes empresas que ficaram, entre aspas, gentilmente apelidadas de as Sete Irmãs. Quando essas empresas descobriram a qualidade do petróleo do Oriente Médio e a facilidade de retirar esse petróleo do Oriente Médio, elas começaram a ir para lá. E elas começaram a dominar os países nos quais elas se instalavam. E aí, beijo, Bernardo. E aí elas começaram então a controlar os países, os governos, enfim. Quando os países, então elas ficaram muito tempo, né, nas áreas onde essas indústrias se instalaram, a lei que prevalecia era a da indústria e não a do país, pra vocês terem ideia da importância disso. Tem um documentário muito bacana que dá para vocês assistirem agora no final de semana, que vai ajudar bastante, que se chama A Vergonha das Sete Irmãs. São 4 episódios de 50 minutos, mas se você assistir o primeiro, você vai entender a formação delas, né? A questão aí da importância delas na economia desses países e tudo mais, tá? Mas pensando nessas indústrias, elas hoje, até hoje, elas são muito importantes. Que indústrias são essas? Eu anotei para não esquecer nenhuma, tá, gente? É a Exxon, a Shell, a British Petroleum, a Mobil, a Texaco, a Gulf e a Chevron. A gente vê essas marcas aí nos postos de gasolina, então essas marcas que aparecem nos postos de gasolina, na verdade lá aquela bandeira, né? Qual é a bandeira do posto de gasolina? É, na verdade, o nome da empresa que beneficia o petróleo e transforma ele em combustível, tá? Aí o que acontece? Os países, então, se sentem, vamos dizer assim, nas mãos dessas empresas. Falou, gente, né? O que a gente pode fazer? Como que a gente faz para combater essas empresas? Aí surge o quê? A OPEP, né? E aí que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ela vai... os países vão se juntar na tentativa de tentar combater o que já estava estabelecido, que era o poder dessas empresas na produção do petróleo. Não tinha como tirar elas dali mais. Elas já estavam na Arábia Saudita, elas já estavam no Iraque, elas já estavam na Síria, elas já estavam ali. Mas eles tinham que movimentar de alguma forma as outras áreas de produção de petróleo, os outros campos de petróleo que foram descobertos, para tentar ganhar, mesmo que minimamente aí no início, o controle sobre isso. Mas, gente, o que é mais importante a gente pensar é que tanto a OPEP quanto as Sete Irmãs acabam se beneficiando de alguma forma quando um país que tem muitas reservas de petróleo entra em conflito. Seja pelo aumento do preço, que beneficia os países exportadores, alguns deles, seja pela queda do preço, que beneficia outros países exportadores, que têm no petróleo a principal ou praticamente única fonte de renda, que é o caso da Venezuela, tá? A gente resolveu em sala hoje exercícios que falavam, né, que o preço mais baixo gera mais consumo e aí no volume acaba melhorando a balança comercial e favorecendo países como a Venezuela, tá? Então, a importância das Sete Irmãs é esse peso, essa força que elas têm sobre os governos, sobre as decisões políticas, as decisões econômicas, tudo passa pelo petróleo, portanto, tudo passa por elas. E a OPEP entra
para tentar combater isso aí. As sete irmãs, como eu falei anteriormente, quando eu estava explicando cartel para a segunda série, formam um cartel de domínio de produção do petróleo. A OPEP, né, formou outro cartel, porque juntou um monte de países, alguns dos... A questão... Voltou aí, galera? Dos quais não tem, né, a questão... A filial dessas empresas, desculpa, a filial dessas empresas, mas que também tem o petróleo no mercado e que depende do preço do barril aí para ganhar mais ou para ganhar menos, tá? Só para vocês terem alguns exemplos, a gente tem os Emirados Árabes na OPEP. Não precisa saber os nomes dos países, não. Eu quero que vocês entendam a relação. Muito mais do que decorar os nomes dos países, tá bom? E para a gente fechar, encerrar aí, eu queria falar com vocês da crise de 73, ok? O Henrique, alguns países combatem, impedem, né, que as filiais das sete irmãs adentrem aos seus territórios com a manutenção das estatais, tá? A Venezuela, por exemplo, é um país que está numa crise muito grave, muito séria, mas que essa crise teve início num processo quando Hugo Chávez estatizou as empresas que estavam na Venezuela. Quer dizer, fez o processo contrário, entendeu? Ao invés de privatizar, ele tomou de volta as empresas para o domínio do Estado. E isso não foi bem visto pelo mercado e a Venezuela começou daí para frente, então, a ser punida e a ser mal vista no mercado, principalmente da produção de petróleo. Mas uma das formas de combater as sete irmãs é, sim, manter, né, as empresas produtoras de petróleo como estatais. A importância das sete irmãs é dominar o mercado, a produção do petróleo e a política, porque elas interferem na política dos países produtores para terem governos sempre favoráveis a elas. Financiam as campanhas, apoiam as guerrilhas que estão contra um governo que são ruins para ela ou que estão, né, enfim, é muito mais embaixo do que a gente imagina. Mas no geral é isso, elas dominam o mercado, a produção e também os governos, tá? É muito interessante para as empresas, para essas empresas terem, de nada, Henrique, terem o governo do país apoiando, tá? O tipo de produção e o tipo de relação que essas empresas têm com a produção de petróleo, tá bom? Uma coisa importante, gente, de pensar nessa relação com o petróleo. Obrigada, Nanda. Você que é um sucesso, famosíssima. É, é que essas empresas, elas têm muito interesse em fazer com que os países mantenham os conflitos. E aí a população que sofre. Então, isso é dado, tá? Já te respondo, Letícia. Isso é um dado estatístico. Os países produtores de petróleo, na sua grande maioria, não todos, obviamente, têm a imensa maioria da população pobre. Por quê? Porque a produção de petróleo ou está na mão do governo, que também não faz bom uso disso, como na Arábia Saudita, ou está na mão de empresas multinacionais que não devolvem esse lucro em benefício para a população. Então elas não usufruem desse dinheiro que é gerado, dessa quantidade imensa de dinheiro que é gerada na produção de petróleo, tá? Letícia, o governo dos Estados Unidos, né, muitas das sete irmãs são estadunidenses. Mas o governo dos Estados Unidos está do lado de quem o favorecer. Isso foi uma frase que eu repeti várias vezes em sala de aula essa semana e já falei milhares de vezes ao longo da minha carreira aí dentro de sala. Se o país que tem a filial dele favorecer os interesses dele, ele está do lado do país que tem a filial. Se não, não. O governo dos Estados Unidos, ele quer ter acesso ao petróleo. Não importa como, não importa de que jeito, não importa se via conflito, não importa se ele tem que massacrar um lado de um conflito, não importa se ele tem que apoiar um ditador, não importa se ele tem que apoiar um grupo terrorista, não importa. Importa que ele
tem aí o acesso ao petróleo no preço que ele acha que é justo, tá? Kaique, a questão do pré-sal no Brasil a gente vai aprofundar. Mas é importante vocês saberem o que a gente, o que está no roteiro, né, que eu passei para os meninos hoje, é que o petróleo, o pré-sal é um petróleo caro de ser extraído, tá? Então, quando o preço do petróleo no mercado externo tá alto, vale a pena produzir o pré-sal e entrar para a concorrência. Mas quando ele tá baixo, não. Então, assim, não é que não se produz, né? Você não vai parar a produção, mas estou falando em termos de lucro, de benefício, tá? O pré-sal é um, um, um petróleo caro. E aí ele só é vantajoso, só é bacana de ser produzido se o preço do petróleo no mercado internacional tiver alto. Beleza? De nada, Letícia. Olha só, a crise de 73, né? A primeira grande crise do petróleo. Aconteceu por quê? Porque houve um excesso de petróleo no mercado. Desculpa. Houve uma briga, né, de grandes entre a OPEP e as sete irmãs, e os países produtores resolveram então tirar uma grande parte do petróleo do mercado. Resultado, preço dispara. De nada, Kaique. O preço dispara. Os países que dependiam dessa importação do petróleo ficam à mercê, né? Ficam sem o produto e tal. Para o Brasil, é até bom. O Brasil, eu falo que o Brasil, ele sempre renasce das cinzas, igual a Fênix, né? O Brasil precisa entrar em crise para melhorar. Tomara que isso aconteça novamente, né, gente? Vamos falar disso aqui agora, não, mas tomara. E aí, em 73, então, obrigada, Camila. Amo você, saudade. E aí, 73, o que vai acontecer? O Brasil, então, vai se ver obrigado a buscar uma nova forma de combustível. E aí há um grande incentivo para a produção de etanol, há um maior investimento na Petrobras, o Brasil passa a produzir mais petróleo, passa a produzir álcool, e aí a gente diminui um pouco a dependência do petróleo internacional, que não quer dizer que a gente não dependa. Hoje todos os países estão interligados nisso, mas quanto mais reservas você tem, mais investimento você tem dentro, menos você depende do de fora, né? E aí em 79 tem uma outra crise e o efeito no Brasil é muito menor, tá? Teve a crise por causa que eles descobriram que o petróleo não era renovável, eles sempre souberam. Não, sempre soube. Sempre soube. A crise foi para afetar as sete irmãs, tá? Foi uma briga de cachorro grande, como a gente diz, né? E aí acabou afetando aí todo mundo. É uma questão geopolítica do Oriente Médio. Lembra que a gente viu a questão dos conflitos, né? Que foi quando, relacionando aí com o conflito, foi o conflito de Yom Kippur. Quando teve o conflito com Israel, que os países árabes aí estavam, né, tentando combater Israel, e aí houve uma grande diminuição na produção de petróleo e o preço do petróleo acaba subindo muito, tá? E essa guerra ainda existe, né, gente? Uma guerra comercial entre as sete irmãs e a OPEP e os produtores de petróleo, tá? No mais, eu acho que é isso, gente. Mais alguma pergunta aí a respeito disso? Vocês têm mais alguma dúvida do que eu passei? Dos tópicos que eu disse para vocês? Lembrem-se que o xisto, né, pode ser utilizado para a produção de petróleo de petróleo de xisto e que assim como o pré-sal é um combustível caro e, portanto, depende do preço internacional para ser viável ou não, que a Arábia Saudita é o país que tem a maior quantidade de petróleo do mundo, o Oriente Médio é a área com maior concentração de petróleo de ótima qualidade do planeta, tá? E aí por isso, também é alvo da maioria das investidas, das guerras, dos conflitos, enfim, de tudo aquilo que a gente listou aí em sala de aula. Meninos, espero ter ajudado, tá? Foi muito legal fazer uma live, ver que a minha família estava assistindo, minha esposa, meus irmãos, minhas cunhadas. Tô assim, me achando famosinha, tá? Da internet. Vi
amigos, Camila, Fernanda, meus ex-alunos. Ai, que saudade de vocês, tá? Vamos combinar uma live pra gente jogar a conversa fora, né? Pra gente conversar, assim, de outras coisas que não seja matéria. Vamos? Luísa, vem cá, amor. E aqui, gente, quem veio dar tchau pra vocês, mandar beijo, tá? Que ela tava me assistindo lá dentro, no outro celular. E aí eu falei que ela ia vir aqui dar um tchauzinho pra vocês, tá bom? Joga beijo, Lu. Beijo. Amo vocês. Até a próxima, tá? Vou combinar uma live, eu coloco lá nos stories pra gente bater papo. Aí abre o vídeo e fala bobagem, tá bom? Um dia assim que a gente estiver por conta, um final de semana, e aí a gente vai dando ênfase. E aproveitando, né, para não perder a oportunidade, inscreve no canal, tá, gente? Que eu vou gravar as aulas para vocês assistirem. Se vocês não inscreverem, não tem sentido. Tem que atingir 1000, tá, gente? 1000. Tá bom? Um beijo. Amo vocês. Tchau. Adorei, 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 adorei. Beijo.